Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o clima e quais são as condições atmosféricas e oceânicas que podem influenciar nos diferentes climas que nós encontramos no mundo. Então acompanhe aí com a Pro, que esse assunto está na página 158 da apostila. Primeiramente, nós vamos falar sobre as esferas que nós encontramos no nosso planeta Terra. O nosso planeta possui um formato semelhante a uma esfera que nós chamamos de formato geóide. As regiões polares do nosso planeta são achatadas. A Terra ela não é parada, ela não é estática, ela está sempre em movimento no espaço, com seus movimentos de rotação e translação ao redor do Sol. E os continentes, por sua vez, que são as partes rochosas, litosféricas, também estão se movimentando devido à movimentação das placas tectônicas que ficam flutuando sobre o manto aí do nosso planeta. Então a gente vê sempre essa movimentação geológica acontecendo e influenciando em diversos fenômenos aqui na superfície terrestre. A Terra, ela está dividida em diferentes esferas, que vão contribuir para o funcionamento e o equilíbrio do planeta e também para a vida no nosso planeta, que é a atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. A atmosfera é a camada de gás que envolve nosso planeta e ela é composta por diversos gases, principalmente o nitrogênio, que é o mais abundante, o oxigênio e o gás carbônico. A atmosfera, ela possui diversas camadas, Nós vivemos na troposfera, que é a camada mais abaixo. Depois tem a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, a ionosfera e a exosfera. São todas as camadas da atmosfera. E aí, na segunda camada, a gente tem também a camada de ozônio, que vai proteger o nosso planeta contra a radiação ultravioleta do Sol. Então, a atmosfera ela tem uma função importantíssima de manter a temperatura do nosso planeta, proteger a superfície terrestre também contra os corpos celestes, que a gente já viu nos capítulos anteriores, além também de filtrar a radiação ultravioleta do Sol. A hidrosfera é a esfera do nosso planeta que vai compreender todos os estados físicos da água. Então, a água no estado de vapor, as geleiras e os oceanos e mares e as águas continentais no estado líquido, da água, rios, lagos, lençóis freáticos e aquíferos, também compreende a hidrosfera. Então, desde o vapor de água até os aquíferos que estão no subterrâneo também fazem parte da hidrosfera. A gente sabe que toda forma de vida depende da água. Então, a hidrosfera ela é fundamental para a manutenção e distribuição da vida no planeta como nós conhecemos. Além disso, a hidrosfera também regula a temperatura do nosso planeta, desde o vapor de água, quanto também o ciclo hidrológico, aí trazendo chuvas, trazendo os rios voadores e outros fenômenos que a hidrosfera faz parte. A outra esfera é a litosfera. A litosfera é a camada sólida mais externa do nosso planeta. Ela é formada pela crosta e pela parte superior do manto terrestre, que o nosso planeta é dividido em crosta terrestre, manto e núcleo. Então, manto e a crosta terrestre formam a litosfera. Da litosfera tem vários minerais que vão compor as rochas e ela é bem dinâmica, porque todas as rochas elas vão sofrendo aí intemperismo, erosão, vão sendo modificadas pela movimentação das placas tectônicas, enfim, são sempre transformadas e aí modificam o relevo da superfície do planeta. O solo, que é o local de fixação dos vegetais, fica na litosfera, então é importantíssimo para a vida no nosso planeta. E a biosfera, como o próprio nome já diz, é qualquer região do nosso planeta que tenha vida. Então é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta, incluindo, além dos seres vivos, onde eles vivem, o seu ambiente, todas as suas relações, inclusive no ambiente onde só tem micro-organismos, também compreende a biosfera, porque é uma vida. Então, é a única parte dessas esferas que abrange todas as outras esferas. Então, a gente tem vida na atmosfera, tem vida na hidrosfera e tem vida na litosfera. Então, todas compreendem a esfera da biosfera. Agora, a gente vai ver algumas características da atmosfera que a gente já estudou e nós vamos somente relembrar, porque é importante para que a gente possa entender essas diferenças climáticas em todas as regiões do mundo. Então, o primeiro efeito estufa, que é causado pelos gases
que estão na atmosfera. Nós já sabemos que a atmosfera ela é importantíssima porque ela vai fazer com que haja uma retenção do calor que vem através do Sol para o nosso planeta e ela vai fazer com que esse calor fique aqui mantendo a temperatura para os seres vivos, porque se não tivéssemos a camada da atmosfera não seria possível ter vida, porque não teria essa absorção de calor aqui. Porém, o efeito estufa, né, recebe esse nome inclusive porque fizeram uma analogia, uma comparação com aquelas estufas que a gente coloca para fazer plantações. Então aquele vidro, ele deixa o sol passar, a radiação solar passar e absorve uma quantidade de energia ali para que se tenha uma temperatura amena para a vegetação florescer nessas estufas. Então por isso que o nosso planeta recebe aí essa camada de gases, vai fazer esse efeito de estufa, justamente como se fosse um cobertor para a superfície do nosso planeta. O problema é que a intensificação desse efeito estufa devido a uma quantidade a mais de concentração de gases de efeito estufa. Quais são os gases de efeito estufa? Além do vapor de água, o gás carbônico, o gás metano. Eles são gases que vão reter uma maior parte desse calor. Embora o efeito estufa seja um fenômeno natural, as atividades humanas, a intensificação da pecuária, o uso de combustíveis fósseis aumenta a eliminação desses gases de efeito estufa e faz com que a gente possa chegar ao aquecimento global, que é exatamente um problema causado pela intensificação do efeito estufa, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, desertificação do solo, deixa os oceanos mais quentes, isso vai provocar diversos problemas para os seres vivos. Outra situação é a camada de ozônio, que é uma camada da atmosfera, né, que está lá na estratosfera, acima da camada que nós vivemos, que é a troposfera. Em torno de uns 20 quilômetros acima da superfície terrestre está a camada de ozônio, formada por esse gás O3. O gás O3, que é o ozônio, ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Essa camada, ela é como se fosse o filtro solar do nosso planeta e ela protege o nosso planeta contra a intensa radiação ultravioleta do Sol. Quando se usa algumas substâncias que podem modificar a estrutura dessa camada, degradar a camada de ozônio, nós vamos deixar ela mais fina, com alguns buracos, promovendo a maior entrada de radiação ultravioleta. Além de aumentar a temperatura média do planeta, isso pode causar câncer de pele, catarata, problemas na visão, sem contar que vai causar mutações, inclusive, nas células dos seres vivos. Isso vai ser danos irreparáveis. Certo? Agora a gente vai ver a diferença de clima e tempo. O clima, ele é aquele conjunto de todas as características atmosféricas de uma localidade, de um local durante um longo período. Então, assim, o clima de uma região, ele é bem característico. Olha, na região sul, é comum a gente chegar lá e está sempre frio, né? O clima já tem essa característica. Não significa que não pode variar. O tempo é diferente. Por exemplo, quando a gente vê a meteorologia na TV, né, a jornalista está lá falando, a repórter está falando sobre como vai ser o tempo no dia de amanhã. Aí é aquela condição momentânea da atmosfera naquele local, naquele momento. Não que é uma condição que vai acontecer sempre. Então, o clima é aquela condição que a gente já espera daquela região, porque há muitos anos tem aquelas características atmosféricas. Agora o tempo vai ser algo momentâneo, vai ser tipo uma coisa esporádica. Amanhã será assim o tempo. Então é diferente, clima e tempo. Então o clima a gente vai analisar como que está a atmosfera, como que vai ser a temperatura, a umidade do ar, o regime de chuvas, se vai ter bastante vento, como que vai estar a pressão atmosférica. Então, a gente tem várias condições ali que vão caracterizar o clima de um local. Alguns fatores influenciam o clima de uma região, como as correntes de ar, as correntes oceânicas, o eixo do nosso planeta, a latitude, a altitude e até a vegetação daquele local. O eixo inclinado do nosso planeta provoca um aquecimento desigual. A gente já viu no capítulo anterior que esse eixo inclinado do nosso planeta faz com que a gente receba
em diversas regiões do nosso planeta uma incidência de radiação solar diferente. Então, naquela região equatorial, uma incidência maior, nas regiões polares, uma incidência menor. Tudo isso porque o eixo do nosso planeta é inclinado. E isso influencia o clima das regiões. Agora a gente vai falar sobre a circulação atmosférica, como que ela também influencia no clima. A circulação atmosférica ela é dada como a movimentação das massas de ar localizadas na troposfera, que é exatamente onde nós estamos, a camada da atmosfera que nós vivemos. A movimentação das massas de ar, ela ocorre o quê? A diferença nessa incidência na absorção de luz solar nessas regiões distintas. Então, de acordo com a quantidade de gases de efeito estufa naquela região para absorver a luz solar, também a angulação do eixo da Terra naquela região, porque vai receber uma quantidade de incidência de luz solar. Então, isso vai promover a diferença, inclusive, de pressão atmosférica entre essas massas de ar, que vai fazer com que elas se locomovam de uma forma ou de outra. Então, essas massas de ar, elas vão ter sempre as mesmas características de pressão, temperatura e umidade, são bem homogêneas. Porém, a massa de ar mais frio, ela é mais densa, ela é mais pesadinha e ela desce. Enquanto a massa de ar quente, ela é menos densa, ela é mais leve e ela sobe. Então, quando se tem essa movimentação dessas massas de ar, uma massa dando espaço para outra mais geladinha, a gente tem a formação dos ventos. E essa movimentação ela é importante para que haja troca de calor, né, entre todos os componentes da Terra. E esse daí também vai ter essas trocas entre os próprios gases atmosféricos. Quando se tem um encontro de duas massas de ar diferentes, por exemplo, uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, a gente tem as frentes, que a gente chama de frente fria ou frente quente. E todas essas circulações de massas, elas são importantes porque elas influenciam no clima dos locais das diferentes regiões do nosso planeta. Ao longo do ano, a gente sabe que há uma incidência diferente dos raios solares nos hemisférios, que a gente já viu. O hemisfério norte, o hemisfério sul, tem as estações do ano diferenciadas, justamente por conta da inclinação do eixo do nosso planeta. Então, a gente tem a influência na temperatura, na umidade, né, do ar, que é a quantidade de vapor de água, e na movimentação dessas massas de ar em todo o nosso planeta. Então, a gente tem os climas regionais por conta disso. Por exemplo, nas regiões equatoriais, a gente sabe que é constantemente aquecida pelo raio solar por conta da incidência da luz solar nessa região da linha do Equador. Então, a massa de ar equatorial, ele é mais quente, então ele fica menos denso e sobe. E ele se desloca na direção dos trópicos, que são regiões de latitudes mais elevadas, que vai para o sul e para o norte. E lá ele se resfria aos poucos, e aí quando vai se resfriando, ele volta à região do Equador, reiniciando essa circulação atmosférica. Então, quando ele fica quente na região equatorial, ele sobe, e lá ele fica mais gelado, desce. Então, vai tendo sempre essa circulação atmosférica, né? Esses ciclos de massas de ar ocorrem em todo o globo do nosso planeta, que formam como se fosse uma célula. Então, ele é denominado de células tropicais ou de Hadley. Células tropicais aqui até mais ou menos 30 graus. As células temperadas, que a gente chama de células de ferro, que é aqui também. E embaixo também a mesma coisa, que é uma região intermediária até mais ou menos 60 graus. E as células polares, que estão aqui em cima, bem nos polos mesmo, polo norte e polo sul, onde vai ser mais gelado, lá na angulação de 90 graus. Então, a gente tem essas massas de ar que são mais quentes, vão subindo, vão resfriando e vão descendo, vai tendo essa circulação atmosférica. Olha, se não existisse essas trocas de calor entre as massas de ar das regiões, os trópicos ficariam cada vez mais quentes, a região tropical ficaria cada vez mais quente e os polos cada vez mais frios, impossibilitando a vida, dificultando muita coisa. Então, por exemplo, se a gente fala que uma massa de ar polar diminui a temperatura de uma região, por que está tão frio? Porque está vindo uma massa de ar do polo. Então, é exatamente isso que acontece. A gente perde essa massa de ar quente, dando espaço para essa massa de ar polar,
E aí, tudo isso por conta das circulações atmosféricas. Além da circulação atmosférica modificar o clima das diferentes regiões, nós temos também as circulações oceânicas, que está relacionado ao que? As correntes marítimas, ou que a gente chama de correntes oceânicas, que também estão em constante dinamismo, em constante movimentação. Nós já sabemos que o nosso planeta tem cerca de 70% da sua superfície coberta de água salgada. Então, as correntes oceânicas, elas vão ter uma grande influência nas condições do clima do nosso planeta. E já que os oceanos também, por serem uma grande parte do nosso planeta, eles absorvem muita energia do Sol. Então, isso faz com que eles tenham um grande controle no clima da Terra. Então, olha só, as águas oceânicas, elas também evaporam. E essa evaporação dessa água vai interferir na circulação de massas de ar e na temperatura. Então, a evaporação das águas oceânicas, elas também vão entrar aí, vão ter um dinamismo com a circulação atmosférica, porque esse vapor de água vem, então, participar de quê? Da atmosfera, dos gases atmosféricos. Então, esse fenômeno vai auxiliar essas trocas de calor entre a água e a atmosfera sobre a superfície do oceano. Além disso, tem a circulação na própria coluna de água, tem a circulação que acontece dentro da água, que vai ser influenciada pelo vento, propiciando a troca de calor entre as correntes quentes e as correntes frias. Então, tem regiões que são mais geladas também dentro do oceano e região que também é mais aquecida. Como que isso vai ser diferente? Devido à incidência também dos raios solares na Terra. As correntes quentes se formam nas regiões que a gente já sabe, na região equatorial, que são os locais mais aquecidos do Sol. E onde que a gente vai ter as massas de água fria? Mais próximos do polo, bem como as massas de ar, gente. Região equatorial, mais quentinho, mais próximos dos polos, mais friozinho. Então, essa umidade que evapora do oceano, esse vapor de água sobe, se resfria na atmosfera, formam as nuvens que originam as chuvas, que precipita e volta em forma de chuva. Dependendo do local e da situação, essas massas úmidas que se condensam, elas podem formar furacões, inclusive. Então, a gente tem aí a formação de furacão, de ciclone, justamente por conta dessa umidade que evapora do oceano, sobe e se resfria na atmosfera. Outra situação que temos aí, que acontece na circulação oceânica, é que nós sabemos que nos corpos de água, né, a cadeia alimentar, ela vai iniciar no fitoplâncton. Quem são o fitoplâncton? São todos os seres vivos microscópicos que fazem a fotossíntese. Então, eles são tão pequenininhos, tão microscópicos, que eles não conseguem nadar contra as correntezas. Eles ficam flutuando na superfície da água. Então, eles captam a maior quantidade de gás carbônico possível, né? E fazem a fotossíntese e, em contrapartida, liberam oxigênio, então, por conta desse processo fotossintético. Aí, o que vai acontecer? Esse fitoplâncton, ele depende de diversos nutrientes, né, para conseguir o seu metabolismo. Eles vão utilizar esses nutrientes presentes na água para quê? Justamente para conseguir fazer a fotossíntese, bem como os vegetais aqui na Terra fazem. Então, eles precisam do gás carbônico e também de matéria inorgânica, de minerais. Então, eles vão depender da dispersão de nutrientes que vem das partes mais fundas do oceano para a parte mais rasa. O fitoplâncton, ele não fica no fundo, ele fica na superfície, porque é onde ele consegue receber a radiação do sol. Então, ele vai ter lá, ele vai receber esses nutrientes também vindos dos ventos, porém, eles contam bastante com um fenômeno bem interessante que acontece dessas correntes frias. As partes mais frias, né, mais profundas do oceano são ricas em nutrientes. Essas partes, elas podem se deslocar para a superfície, trazendo esses nutrientes, e quando isso acontece, a gente chama de ressurgência ou afloramento. Então, essa base da cadeia alimentar, que é o fitoplâncton, acaba fazendo a fotossíntese, e eles são produtores de oxigênio para todos os outros seres vivos do ambiente aquático. E o fitoplâncton, né, que são esses organismos fotossintetizantes, eles são alimentos do zooplâncton, que são pequenos animais, pequenos micro-organismos também que flutuam ali na coluna d'água. E esse zooplâncton vai ser alimento de peixes.
E aí a gente vai ter aí toda a cadeia alimentar. Então, é fundamental que aconteça esse fenômeno de ressurgência, justamente para que se mantenha a vida aí de todos os níveis da cadeia alimentar do ambiente aquático. Então, essas áreas que acontece a ressurgência, que é quando esses nutrientes vêm aqui, vai aumentar a população do fitoplâncton. Devido a essa grande disponibilidade de nutrientes, eles conseguem se reproduzir, se multiplicar, e aí vai fazer com que haja um efeito cascata para a sua cadeia alimentar. Então, aumenta a quantidade de peixes e outros organismos, intensificando o que? Auxiliando inclusive a atividade pesqueira, que eles podem usar aí, as pessoas que usam a pesca como seu sustento, né, para a venda aí dos peixes, isso melhora, né, e muito para que a gente tenha uma atividade econômica efetiva. Então, essa circulação oceânica também, além dessa questão dos gases, dos nutrientes, é bem importante aí, e também está em regiões de climas bem interessantes, que a gente já sabe que os oceanos não têm apenas um único tipo de temperatura, vai modificando. Então, olha só, uma água rica em nutrientes, mais profunda e mais fria, aflora do fundo para a superfície, que a gente chama de afloramento ou ressurgência, né, que é esse tipo de fenômeno, e aí a gente tem uma maior quantidade de fitoplâncton e zooplâncton e, consequentemente, dos peixes. A água de superfície, ela é mais quente e ela se desloca para o resto do mar, e aí vem essa água rica em nutrientes, mais fria para cá, e aí continua o ciclo dessa circulação oceânica. O Oceano Pacífico, que é o maior oceano do nosso planeta, ele tem uma influência maior ainda sobre as modificações do clima do mundo, como alguns fenômenos climáticos bem conhecidos, que são cíclicos, inclusive, que é o El Niño e Laninha. E a gente tem exatamente esses fenômenos acontecendo por conta do comportamento da água e vão gerar efeitos na temperatura e na quantidade de chuvas das regiões. O El Niño, ele vai acontecer quando aquece de maneira anormal a água do Pacífico, e aí quando aquece a temperatura média do Oceano Pacífico, vai causar efeitos, né, como o El Niño, como uma anomalia climática que a gente chama. Diminui o clima a quantidade de chuvas em algumas regiões, como na Amazônia, no Nordeste brasileiro, na Austrália e entre outras regiões. E aqui no Brasil, além de deixar essas regiões com menor quantidade de chuvas, aumenta o regime de chuvas na região sul e sudeste. Então tem o inverso. Já o fenômeno Laninha é quando tem um resfriamento anormal do Oceano Pacífico, que é o oposto do El Niño. E aí o que vai acontecer no Brasil? Aumenta a quantidade de chuvas no Nordeste e na Amazônia e secas no sul e no sudeste. Esse fenômeno também causa queda de temperatura na América do Norte e na Europa. Então, esses dois fenômenos, eles acontecem justamente por conta de modificação da temperatura das águas do Oceano Pacífico. E olha só que é uma modificação de 0,5 grau acima da média. Meio grau abaixo da média. Já vai trazer todas essas modificações climáticas, muda a queda na temperatura e também a quantidade de chuvas de várias regiões. Outros fenômenos que podem alterar aí o clima, né, que podem modificar o clima das diversas regiões: latitude, altitude, vegetação, e também a gente vai ver sobre a maritimidade e continentalidade. De acordo com a distância que uma região está da linha do Equador, a gente já sabe da sua temperatura. Então, as temperaturas em latitudes mais baixas, mais próximas da linha do Equador, são mais altas. Agora, as latitudes mais altas, mais longe da linha do Equador, a gente tem a temperatura ali mais baixa. Então, região mais próxima do Equador é a temperatura mais alta e mais distante a temperatura mais baixa. Isso a gente já sabe por conta da intensidade de luz solar na região equatorial. A altitude também influencia o clima, porque quanto maior a altitude, menor é a temperatura e a pressão atmosférica. Então, dois locais de mesma latitude podem ter o quê? Climas diferentes, porque a altitude ela também
tem influência. Então, eles podem estar na mesma latitude, porém em altitudes diferentes. Subir um morro, um pico, ali o clima é diferente por conta da temperatura e pressão atmosférica e os gases presentes em locais de maior altitude. Agora, a vegetação também afeta o clima como? Porque altera a umidade da região. A gente viu o processo de evapotranspiração que os vegetais fazem, liberando água em forma de vapor, fazendo com que o ar fique mais úmido nessas regiões. E além disso, esse vapor de água aí na atmosfera não fica parado. A atmosfera, que a gente já viu que ela é dinâmica e ela vai carregar aí essa umidade para outros locais. Além disso, a vegetação ela também absorve uma boa parcela da energia solar para fazer a fotossíntese, contribuindo também para a diminuição da temperatura, deixando o ambiente, podemos dizer assim, mais fresquinho. Além desses fatores, latitude, altitude e vegetação, o clima de uma região também pode variar em função da sua distância em relação a oceanos e mares. Local mais próximo ao oceano e mar, essas massas de água, tem o seu clima fortemente influenciado por elas. Agora, aqueles locais mais distantes são influenciados por fatores que a gente chama de fatores continentais. E é exatamente a maritimidade e continentalidade. A água, ela deixa a atmosfera mais úmida, ela retém calor por mais tempo que o solo. Então, haverá menor variação da temperatura ao longo de um dia. Quanto mais próximo do ambiente aquático, ali do oceano, do mar, a gente vai ter menor amplitude térmica. Então, quase não vai ter uma variação de temperatura entre a máxima e a mínima em um dia, por exemplo. A amplitude térmica ela vai ser alta em cidades afastadas, que é exatamente continentalidade. Então, quem mora aqui, por exemplo, na cidade, a gente tem dias que a mínima e a máxima tem quase 10 graus de diferença. Então, isso é uma grande amplitude térmica, uma grande diferença entre mínima e máxima em um dia. Agora, menor variação da temperatura, menor aí a amplitude térmica, é a maritimidade, quando são mais próximos aí do ambiente que tem oceanos e mares, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!